Olá, está começando o Senado agora. E o Congresso Nacional aprovou a revisão da meta fiscal de 2015. Com isso, o governo fica autorizado a registrar um déficit de quase 120 bilhões de reais nas contas públicas. O Palácio do Planalto mobilizou os ministros para fornecer argumentos à base aliada a favor da nova meta fiscal. Nelson Barbosa, do Planejamento, se encontrou com o presidente do Congresso e na saída deixou claro que o governo estava determinado a aprovar o PLN número 5. Nós estamos confiantes que o Congresso vai aprovar essa mudança de meta, se não hoje, nessa semana, e isso vai possibilitar a retomada do funcionamento usual do governo nos próximos dias. A meta original, aprovada no ano passado, previa um superávit de 55 bilhões de reais. Em julho deste ano, o governo enviou um projeto baixando para 5,8 bilhões. E em outubro, o Ministério do Planejamento ajustou para um déficit de quase 52 bilhões de reais. O deputado Hugo Leal, relator da proposta da revisão fiscal, incluiu na conta mais um passivo das manobras contábeis feitas pelo governo, e o déficit chegou a quase 120 bilhões de reais. Os parlamentares da oposição criticaram o projeto. Lembraram que no ano passado, a presidente Dilma Rousseff já havia alterado a meta de superávit fiscal. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei de diretrizes orçamentárias. E desrespeitar a lei de diretrizes orçamentárias é crime de responsabilidade. Os governistas lembraram que desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, no ano de 2000, a meta tem sido sempre revisada. No primeiro ano, 2001, Fernando Henrique Cardoso mudou a meta por medida provisória. Governo de São Paulo mudou a meta em 2012, 2013, 2015. Com que autoridade os senhores vêm fazer esse discurso aqui no plenário no dia de hoje? Depois de 4 horas de debates, o presidente do Congresso avisou. Nós prorrogamos a sessão de ofício pelo tempo necessário para a conclusão da ordem do dia. Depois de mais de 7 horas de sessão, o texto foi aprovado nas duas casas do Congresso. Na Câmara, 314 deputados votaram a favor e 99 contra. No Senado, o placar foi de 46 a 16. Aprovado no Senado Federal. Já está no plenário do Senado a proposta que trata da repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira, na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Quem enviou dinheiro para o exterior sem declarar à Receita Federal vai poder regularizar a situação. Para isso, é preciso pagar multa e imposto de renda. O percentual será de 30% sobre o valor que o contribuinte mantém lá fora. A medida só vale para recursos e patrimônios de origem lícita adquiridos até 31 de dezembro de 2014. Quem fizer a declaração de forma voluntária poderá ser perdoado de crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas, falsidade ideológica, sonegação de contribuição previdenciária, entre outros. As regras não valem para funcionários que exercem função de direção e para políticos e familiares. Pelo projeto original do governo, parte do dinheiro arrecadado seria destinada a um fundo para compensar perdas com a proposta que pretende unificar o ICMS. Mas uma mudança de última hora aprovada na Câmara estabeleceu a divisão do dinheiro entre estados e municípios por meio dos fundos já existentes. Na Comissão da Agenda Brasil, o texto recebeu emendas, mas o relator manteve o que foi aprovado pelos deputados. O relator na Câmara dos Deputados fez a alocação do recurso para o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Então, portanto, eu não alterei essa regra, até porque, volto a dizer, se fizesse a alteração, nós teríamos, de forma muito imediata, ter que retornar o projeto. Portanto, as regras são as mesmas regras estabelecidas pela Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira à tarde, o presidente do Conselho de Ética do Senado tomou oficialmente conhecimento
do pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. O senador João Alberto afirmou ser improvável concluir todo o processo ainda este ano, caso ele decida por acatar a representação. Tem experiência de outros casos. Nós tivemos a cassação do Luiz Estevam, nós tivemos a cassação recente do Demóstenes, nós tivemos a renúncia de 3 senadores, que quando sentiu que o Conselho de Ética iria optar por uma suspensão do mandato, ou cassação do mandato, eles renunciaram. E nenhum desses casos nós tivemos menos que 60 dias. Quando o plenário da Casa decidiu manter Delcídio do Amaral preso por determinação do STF, João Alberto foi um dos 13 parlamentares que votaram a favor do relaxamento da prisão. Naquele momento, eu não aceitava o flagrante. E também não havia contraponto. Ele não havia se defendido. Agora nós estamos numa outra situação. Eu irei votar, irei decidir de acordo com o que estiver nos autos. O presidente do Conselho de Ética encaminhou o documento à Advocacia do Senado. Depois que ele for devolvido, o senador terá 5 dias para decidir se acata ou se arquiva o pedido. Um novo marco legal para licitações e contratos públicos, com mais responsabilidade das empresas na cobertura de riscos. Projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura e que continua a tramitar nos colegiados da Casa. Alterações no cronograma original, aumentos excessivos dos preços iniciais e inúmeros aditivos. Práticas recorrentes na contratação pública que afetam a execução de ruas, ferrovias, aeroportos. O custo desse atraso? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o valor chega a 28 bilhões de reais, levando em conta apenas 6 diferentes obras de infraestrutura. Nós temos uma prática que o cara fala, mas se não tiver esse detalhezinho aqui, o cara pode fraudar. Ora, meu Deus do céu, nós temos que ter uma legislação, se o cara fraudar, ele tem que ser punido. Agora, a hora que você começa a prever cada detalhezinho desse, aí você, não generalizando, deixa isso daí na mão de burocratas e especialistas em licitação, e aí é que a coisa não anda mesmo. Uma das principais preocupações do relator é melhorar o planejamento. Para isso, a matéria aprovada exige projeto executivo para que serviços e obras de engenharia saiam do papel. Nós estamos assistindo ao longo desses últimos anos um festival de aditivos, de mudança de preço, de concepção de projeto, e tudo isso tem como causa principal o pouco tempo que as administrações públicas no Brasil dedicam ao planejamento e ao projeto das obras públicas. Os senadores aprovaram ainda a proposta que incentiva a geração de energia a partir de fontes alternativas por qualquer pessoa, condomínio ou empresa. O projeto também facilita a venda da energia excedente ao mercado. Experiências que vão se consagrando no mundo inteiro e abrindo, além de uma boa e, eu diria, limpa fonte, também a abertura de um mercado importante para a área do desenvolvimento, para a área da geração de postos de trabalho e principalmente para suprir um dos graves problemas que o mundo enfrenta, que é a oferta de energia. Foi aprovado o relatório do senador Humberto Costa sobre a medida provisória 690, que eleva tributos para bebidas e produtos eletrônicos. O texto agora será analisado separadamente pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. O relator fez alterações no texto para aliviar o impacto da cobrança. Nós procuramos dar um tratamento diferenciado ao vinho e à cachaça, porque além de empregarem muitos trabalhadores, são responsáveis por uma atividade, boa parte de agricultura familiar, então procuramos reduzir um pouco a carga do IPI sobre esses segmentos. E no que diz respeito a toda a área de tecnologia da comunicação, que tem sido fundamental também para a geração de emprego e crescimento do país, nós procuramos diminuir ao longo do tempo os novos impostos, as novas contribuições que estão sendo aplicadas. Fumar no interior do veículo pode dar cadeia. E materiais de construção podem ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essas são algumas das decisões da Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira.
material de construção ao alcance dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, os participantes têm acesso a bens duráveis como geladeira, televisão. A ideia é oferecer crédito para a melhoria, adaptação do imóvel de acordo com as necessidades do morador. A proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais e agora vai ser analisada na Comissão de Assuntos Econômicos. O autor explicou como o apelo de uma moradora influenciou na elaboração do projeto de lei. Eu fui a uma inauguração de uma casa, de um conjunto Minha Casa Minha Vida, né? Lá em Boa Vista. E lá, na festa, uma das pessoas, das famílias que receberam a chave, era uma família de uma cadeirante, Dona Ivone, né? E ela chegou para mim e disse: olha, senador, eu queria lhe pedir uma coisa. O programa é muito bom, essa questão do cartão é bom, poder comprar uma televisão, poder tudo. Mas para mim era mais importante, em vez de comprar uma televisão, eu poder fazer uma rampa e murar minha casa, porque as pessoas, eu preciso ser protegida. Mudanças também na Lei do Rastreamento de Medicamentos de 2009. O controle dos remédios, da fabricação à distribuição, estava previsto para entrar em vigor em 3 anos. O projeto aprovado e que agora vai para a Câmara dos Deputados estabelece prazo de 10 anos para a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Ele é fruto de um diálogo que envolveu todos os segmentos do setor. A produção, o atacado, o varejo, os profissionais, o governo, a Anvisa, tudo. Não foi um diálogo fácil, foi uma decisão construída unanimemente por todos os setores. É um projeto fundamental, não só para a melhoria da qualidade, mas para combater a falsificação. Motoristas profissionais que fazem transporte de passageiros terão que se submeter a uma avaliação anual de saúde. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais será analisado na própria comissão em turno suplementar. O SUS tem que fazer um exame toxicológico, seja de drogas, seja de medicação, seja de bebida alcoólica, para assegurar a saúde desse motorista profissional que dirige uma ambulância, que dirige um ônibus escolar, que dirige um ônibus coletivo, que dirige um táxi. Então, nesses casos de carteiras C, D e E, é preciso fazer periodicamente esse exame toxicológico. Isso é muito importante para a saúde dos motoristas. E em nome da saúde, o cerco continua se fechando para os fumantes. Projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, proíbe o fumo no interior dos veículos onde estejam crianças, adolescentes ou gestantes. Além da multa, a pena pode chegar a 4 anos de prisão. E o crime só se configura se o fumante não parar de fumar depois de ser alertado pelo policial ou por qualquer pessoa que o veja fumando. É um jeito que fuma no volante, ou ao lado do motorista, ou no banco de trás. Tendo crianças e mulheres grávidas no carro, ele está cometendo um crime. Não é só agora previsto no Código Penal, é um crime contra a saúde dele e dos outros. Uma comitiva de senadores está participando da COP21, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Líderes do mundo inteiro estão na França para chegar a um acordo sobre emissões de gás e efeito estufa. De Paris, por telefone, o senador Jorge Viana falou sobre o encontro. Uma coisa importante para ressaltar nessa COP, diferente das outras, é que um encontro dos líderes ocorreu no início da COP. Normalmente os líderes vinham no final para tentar fazer o acordo. Dessa vez aqui em Paris eles vieram antes e eu acho que isso foi muito positivo. Eles vieram e deram o comando político. Como disse o próprio secretário-geral das Nações Unidas, da ONU, Ban Ki-moon, nós não temos plano B, porque nós não temos planeta B. E eu diria que o Brasil chega com autoridade. Quem está me ouvindo pode lembrar que o Brasil fez a Eco 92, foi o Brasil que sediou. A partir da Eco 92 começaram a ter as COPs. Em 97 nós tivemos o protocolo de Kyoto, que foi um documento assinado, um acordo que prevaleceu até 2012, mas que agora na COP21 a gente espera ter um documento, um acordo que venha a suceder o protocolo de Kyoto. Depois fizemos a Rio+20, que estabeleceu também que o mundo deveria ter os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então o Brasil sempre foi o endereço desse debate internacional, que é o mais importante para o mundo inteiro, que reúne mais de 180 países.
O Senado entregou pela 6ª vez a Comenda Dom Helder Câmara, um reconhecimento a pessoas que atuaram na defesa dos direitos humanos. A homenagem foi entregue a 6 pessoas. Cesare Larroca, promotor de direitos das crianças na Bahia. Gleice Machado, presidente da Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso, uma doença que pode causar câncer. Maria Berenice Dias, defensora do combate à violência doméstica. Padre Paulo Roberto, fundador do Instituto do Câncer Joel Magalhães, no Amapá. Wellington Marques, ex-secretário de Segurança de Sergipe. Ivone Bezerra de Melo, coordenadora do projeto Uerê, no Rio de Janeiro, que educa crianças e adolescentes. Na sessão, também foi homenageado, em memória, Dom Moacir José Witte, bispo da Igreja Católica, que se dedicou à pastoral vocacional. São pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo, quando não o tempo inteiro, em defender os direitos daqueles que têm subtraídas as possibilidades de uma vida digna. São pessoas que fazem da luta pelos direitos humanos uma motivação para a própria existência. São pessoas que, defendendo os direitos básicos da população, nos fazem crer na bondade humana, na justiça social e em um mundo melhor. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até mais.